Bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, um tema muito rico, muito importante, que é o tema da democracia, da escola e da cidadania. Então, nossa conversa hoje, queria agradecer muito ao Sérgio Fausto e à Beatriz Kiplings. Eles são da Fundação Fernando Henrique Cardoso e desenvolveram um projeto extraordinário chamado Linhas do Tempo. No momento em que a democracia brasileira se encontra ameaçada por vários acontecimentos graves, uma característica que a gente tem visto é uma certa tentativa de apagar a história, de apagar aquilo do histórico brasileiro. E é exatamente para lutar a favor de uma leitura da história, uma leitura que favoreça o debate, a compreensão do processo brasileiro, que a Fundação, por meio do trabalho do Sérgio e da Beatriz, elaborou o Linhas do Tempo. Então, uma honra, uma alegria convidar Sérgio Fausto, que é um cientista político, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Olá. Assim, esse QR Code você pode entrar e já chega lá dentro do projeto Linhas do Tempo. Por favor, Sérgio Fausto, esteja conosco. Como você está? Eu estou bem, André. Feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Obrigado, Sérgio. De fato, o trabalho que vocês fizeram, nós ficamos muito encantados com ele, porque ele é uma contribuição fundamental para o debate da democracia brasileira. E eu vou convidar a Beatriz Kiplings, porque a Beatriz também atuou fortemente nessa preparação. Como vai, Beatriz? Está bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu vou convidar o meu querido Miguel Thompson, mas antes eu vou ler uma historinha aqui, rapidíssimo, tá? Miguel, você e eu somos muito fãs e admiradores do Walter Benjamin, intelectual alemão, judeu e marxista, que morreu em 1940, perseguido pelas forças nazistas. E ele deixou um trabalho extraordinário, que as pessoas podem encontrar com facilidade, e é um texto dele particularmente rico, chamado são teorias sobre o conceito da história. E num desses itens desse texto, ele fala uma coisa impressionante, e acho que é uma boa epígrafe para a conversa com o Sérgio e com a Beatriz, Miguel. O Benjamin diz: o dom de despertar no passado as centelhas de privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Como é que a gente vai honrar nossos mortos que lutaram pela liberdade na nossa educação, Miguel? Bom dia, pessoal. Primeiro, é um tema muito candente, há uma necessidade grande da escola discutir a democracia, e a gente tem histórias muito bonitas, a gente costuma, às vezes, de alguma forma, não olhar para o nosso passado de uma maneira, assim, alegre, mas a Constituição de 88 é uma vitória maravilhosa, né? Então, olhar para esse passado recente, para todo o nosso passado, mas esse passado recente da democratização e a Constituição de 88, como a LDB, muitas leis que surgiram pós-democratização, faz com que a gente acredite que é possível avançar e que a ação política e a democracia é o caminho. Então, olhar para esse passado recente, olhar para o passado, como Walter Benjamin diz, imaginando o futuro, é o caminho que, no caso da gente que atua na educação ou que temos uma ação cívica, vai fazer com que a gente faça dessa nação uma baita nação. Estamos a caminho, trabalhando. Eu queria convidar o Sérgio. Sérgio, vou fazer uma pergunta meio fora do script. Por que os nossos professores e estudantes devem ler A Linha do Tempo, como eu li e adorei? Eu acho que devem ler a Linha do Tempo, porque eu acho que encontrarão ali não apenas os fatos cronologicamente distribuídos, mas elementos para fazer uma análise do que foram os 30 anos entre 1988 e a última eleição presidencial. Um período que foi marcado a partir das discussões da Assembleia Nacional Constituinte, que começa em fevereiro de 87 e termina em outubro de 1988,
um período não apenas de reconquista da democracia, de consolidação da democracia, mas de avanço na expansão de direitos que são direitos fundamentais da cidadania, no âmbito político, no âmbito civil e no âmbito social. Então, é uma maneira de se informar sobre a história recente do país, mas não apenas isso, porque as questões que ali foram tratadas, os conflitos que ali existiram, estão postos hoje em dia, são atuais. E me parece que é possível compreendê-los melhor, compreender o que está em jogo, valorizá-los, se a gente conhecer o difícil processo de construção desses direitos no Brasil nos últimos 30 e tantos anos. Oi, deu uma congelada? Uma congelada. Então, Bia, nessa linha, enquanto o André está lá congelado, Bia, conta um pouquinho como é que foi fazer esse trabalho e imaginando isso como chegaria na escola. Vocês têm 5 temas iniciais, né? Que é a questão racial, a questão ambiental. Conta um pouquinho sobre os 5 temas e como é que você imaginou que isso chega na escola. Tá. Bom dia a todos. Fazer esse trabalho, né, foi um trabalho de pesquisa e a gente quis trazer uma linha do tempo que fosse um pouco diferente das linhas do tempo que já existissem por aí. A ideia não é só fazer uma seleção de eventos e colocar as principais leis, isso existe nas linhas do tempo, mas o que a gente focou foi mostrar o processo que existe por trás de cada evento, de cada lei, de cada política pública, de cada manifestação. Mostrar que existe uma transformação que demora, às vezes, anos para acontecer por trás disso e um embate entre os grupos sociais. Então, por exemplo, na linha do tempo de questão racial, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em 2010. Mas esse evento em si, ele não foi apenas em 2010, ele teve quase 10 anos de discussão antes dele, com a participação dos movimentos, do movimento negro, e a aprovação final resultou em uma coisa muito diferente do que era a ideia inicial, que inclui até propostas de várias cotas. E aí as cotas depois entraram só depois, com a lei de cotas, já no governo Dilma, e mesmo depois dessa lei, ainda teve os grupos que eram contrários, né, recorreram ao STF. Então, era mostrar como esses eventos, eles não são estanques, eles fazem parte de um processo e de um embate entre os grupos sociais. A gente escolheu inicialmente 5 temas: a reforma agrária, a política ambiental, a questão racial, a política indígena e os direitos das mulheres. A gente iniciou com esses temas porque a gente acha que são temas que estão na agenda atualmente e também são temas de grupos que são minoritários e foram importantes na construção da Constituição de 88 e conseguiram melhorar os seus direitos com a Constituição de 88. Mas não significa que esses direitos eles estão garantidos como a gente está vendo atualmente. Então, a gente escolheu começar por esses, depois a gente vai estender as linhas do tempo para outros temas, como saúde, educação, esses são os próximos que a gente está pensando, mas a ideia realmente é focar nos direitos que foram conquistados com a Constituição e que ainda não estão garantidos, nunca estão garantidos os direitos, né? Então, essa é a ideia do projeto. A gente imaginou que a escola, ela deveria se apropriar não só de entender a história de uma maneira crítica, que eu acho que esse é um papel que a escola tem, ela pode levar a história com os vários olhares que cada evento tem. As crianças, elas deveriam aprender não só a história dos vencedores, né, que a gente costuma ensinar na escola, as escolas dos grupos que venceram, ou dos grupos que as narrativas venceram, como os Estados Unidos, por exemplo, não ganhou a Guerra do Vietnã, mas a narrativa venceu. Então, acho que a escola tem esse papel de mostrar que os eventos, eles não são neutros, eles têm um olhar por trás de vários grupos que têm interesses diferentes. A escola pode mostrar isso para os alunos, e os alunos podem decidir criticamente o que eles acham que é melhor ou não, e aprender principalmente que a democracia é isso, a democracia é você poder emitir sua opinião, mas também respeitar a opinião do próximo e debater nesse ambiente que é transparente, que é pacífico, e isso é o saudável, né? Acho que é isso que a gente imaginou. Poxa, Beatriz, que material rico, que abordagem
boa para nós, professores, né? Sérgio, pegando esse gancho da Beatriz, das narrativas, né? Eu queria perguntar para você, é interessante porque a gente tem uma visão, que não é só nossa, né? Uma visão generalizada, de minorias como uma dimensão quantitativa, mas, na verdade, se somar as minorias que estão ali, é a maioria do povo brasileiro, né? As mulheres, os negros, essa soma. E, no entanto, eles são minorias, porque têm minorias no acesso aos direitos. Que esperanças, Sérgio, você encontra quando você faz esse trabalho que possa nos inspirar nessa construção da democracia que tão bem a Beatriz caracterizou? Que esperanças estão nessas histórias da linha do tempo? Então vamos lá, começando do começo, o conceito de minoria não é um conceito estatístico. Chamar as mulheres de minoria não faria nenhum sentido se nós tomarmos por base, digamos, a quantidade de mulheres na população. Tem a ver com a questão de poder. Qual é o poder que determinados grupos sociais têm em relação a outros, ainda que sejam majoritários numericamente. Eu acho que o que as linhas do tempo mostram é que os grupos que não fazem parte da elite, para entrar no jogo político, eles precisam se organizar coletivamente. E, através desse processo de organização dos movimentos sociais, há uma democratização da arena política. Então, o regime autoritário, que vigeu de 1964 até 1985, estreitou a arena política, né? Diminuiu o número de atores com acesso a pedaços de poder, a interferência no processo deliberativo. A democracia pós-85, ela alargou essa arena, alargou, inclusive, em relação à experiência anterior que nós havíamos tido de democracia, o período de 46 a 64. No caso da democracia que se inaugura em 1985, não há proscrição de partidos políticos, há liberdade de organização partidária, a participação dos movimentos sociais é muito mais intensa do que foi de 45 a 64. E a lição que fica é de que, para democratizar não apenas a política, mas a sociedade brasileira, é preciso que aqueles grupos que não fazem parte da elite, e a elite hoje se diversificou bastante graças à democratização, eles vão se organizar, se manifestar na arena pública e entrar no jogo político, se organizar, fazer pressão sobre o Congresso. E com todos os defeitos que as instituições representativas no Brasil têm, o fato é que, por haver eleições, pelos políticos terem que competir pelo voto popular, existe espaço para que esses setores façam a sua voz ser ouvida no processo decisório, e acho que esses 30 anos mostram isso. Não é um capítulo fechado, é sempre uma disputa. Agora, é uma disputa que se dá em termos pacíficos e sob o marco constitucional de 1988. Eu acho que, independentemente de qual seja a sua visão desse período, ou a sua opinião política sobre este ou aquele tema, é evidente que nós temos a nossa, é importante reconhecer que a Constituição permitiu que conflitos na sociedade brasileira fossem solucionados parcialmente, fossem negociados em termos pacíficos. E isto permitiu que grupos que antes não eram ouvidos passassem a ter voz no processo decisório. Não, muito bom essa leitura da ampliação da presença democrática. Mas eu queria pedir à Bia para ela citar a questão feminina, Bia. É uma questão muito importante e de crescente importância no debate público brasileiro, né? Há algumas slogans da luta feminista que a revolução será feminista, no sentido das transformações virão. Que contribuições você vê na história do tempo que vocês construíram do papel da luta feminista na ampliação dessa democracia, apesar de hoje ainda ser muito pequena a presença de mulheres no cenário da representação política, né? Mas que contribuições você vê? Então, André, as mulheres, elas participaram do movimento de redemocratização
E depois também participaram, né, da Assembleia Nacional Constituinte. Elas se fizeram muito presentes com o lobby do batom. Elas conseguiram inserir muitos direitos que antes as mulheres não tinham na Constituição de 88. Como, por exemplo, extensão de licença maternidade, a igualdade entre homem e mulher. Não conseguiram inserir outros direitos, né? O movimento feminista queria, por exemplo, inserir o aborto, na época não conseguiu. Então, algumas coisas foram conquistadas no momento da Constituição e outras continuaram sendo lutas posteriores depois da Constituição e avanços legais continuaram. É incrível, assim, o quão recente foram alguns avanços, né? Por exemplo, o Código Civil, o novo Código Civil, foi só em 2002, e que fala que a mulher e o homem, eles têm o mesmo papel na família, não existe um chefe familiar que é masculino, isso é super recente, 2002. Então, assim, eu acho que o movimento feminista, ele atuou nesses anos para conseguir marcos legais, para a gente conseguir igualdade entre homens e mulheres, mas isso não significa que esses marcos legais, eles se traduziram imediatamente em condições materiais iguais para homens e mulheres. A gente vê isso hoje, mesmo que as leis elas estejam mais avançadas, e algumas faltem ainda, não significa que as empresas vão traduzir isso de uma maneira imediata no tratamento de homens e mulheres no trabalho, na questão da igualdade salarial, e mesmo na questão de reconhecimento. Não significa que as famílias dividam o trabalho doméstico de uma maneira igual. Isso não se traduz porque é uma reprodução que é cultural. Então, as mulheres, elas são importantes nessa luta política, mas não significa que também essa luta não tenha que acontecer todos os dias, pelas mulheres também não só organizadas, mas também em todos os ambientes que elas vivem. Então, eu acho que é importante, a gente tem conquistado cada vez mais direitos, mas não significa que esteja tudo ganho e que seja automático. Muito legal, Bia. Eu queria chamar o Miguel. Miguel, a gente que trabalha com formação de professores, trabalhamos com sala de aula com estudantes, eu, pelo menos, sempre fiz muita questão de sublinhar as conquistas legais, normativas, porque a gente sabe o custo de chegar a elas, né? Mas há uma distância estupenda entre essas normas e o nosso cotidiano. Você interpreta isso como uma dificuldade nossa de lidar com conflito? Porque para conquistar mudança real é conflito, não tem jeito. Como você vê essa relação? É isso. A nossa cultura não confrontacional, brasileiro, ele não gosta muito do confronto. Eu costumo brincar com a história dos argentinos, né? Você entra no argentino, lá no táxi, o taxista já quer polemizar com você, dizendo que o Maradona é melhor que o Pelé. Quer dizer, é uma brincadeira que eu faço, né? E tem uma frase horrorosa no Brasil que fala assim: eu prefiro ser feliz do que... como é que é? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Porque a gente não quer essa discussão, e essa discussão é muito importante, né? A gente estava vendo a questão, muitas dessas questões que a Fundação FHC está trazendo no Linha do Tempo, que é a questão do direito das mulheres, da questão indígena, a política ambiental, a questão racial, a reforma agrária, são interditados na escola, são censurados. A escola sem partido vem, inclusive, para tentar interditar essas discussões. O professor que traz essas polêmicas, a escola morre de medo disso. A escola privada, mais ainda, e a escola pública acaba entrando nessa questão de não querer discutir polêmicas. Se a gente não discutir essas questões, nós não seremos uma democracia de fato. Porque a democracia é essa coisa gostosa de dialogar com o contrário, e com os contrários, e aprender. Só para terminar, a causa feminina, as meninas nas escolas estão sendo uma super força para combater essa visão, e começam a aparecer palavras como patriarcalismo, mansplaining, né? Então, há uma força feminina muito grande nessa defesa da democracia e dos direitos, e é um contra-ataque. Por exemplo, as meninas que se defendem e que se juntam para discutir os direitos são chamadas de feminazi por alguns grupos. Então, é muito importante entender que há uma força política aí, há forças interagindo, e que a escola tem que participar dessa discussão para que a gente seja, de fato, uma democracia. Sérgio, desse trabalho que o Miguel levantou, né, tratar da questão racial, da questão indígena, da questão da reforma agrária, da questão ambiental, tem um horizonte para frente, dessas
Como é que você enxerga a articulação dessas grandes questões? Você percebe nessa história que vocês contam de 85 até agora, houve uma fecundação entre esses movimentos, de maneira que aprendêssemos uns com os outros? Posso antes dar uma palavrinha sobre o que disse o Miguel aqui, e eu estou inteiramente de acordo que a escola é um espaço que deve promover o debate. Acho que é muito importante o papel do professor. O professor deve ser um mediador desse debate. O problema é quando o professor confunde a cátedra com a militância política. A resposta que o Escola Sem Partido dá para o problema é horrível, porque digamos, ela é censória, ela procura interditar o debate. Agora, é uma preocupação legítima que o professor deve ter de não procurar fazer, naquela relação que tem uma certa assimetria de poder, afinal, ele é o professor, ele pode dar nota, ele pode premiar, ele pode castigar alunos, ele não deve fazer, do seu ponto de vista, o ponto de vista que deva prevalecer naquela classe. Então, eu acho que é importante que ele seja o promotor do debate. E compreender também que o mundo não é feito de mocinhos e bandidos, né? O bem e o mal não tem uma separação nítida como alguns fanáticos imaginam. Vou dar um exemplo concreto. Na questão indígena do Brasil, na Constituição, jogaram um papel fundamental duas pessoas que foram ministros dos regimes militares, Severo Gomes e Jarbas Passarinho. Então, naquele momento, tanto um como o outro, em particular o Jarbas Passarinho, teve um papel fundamental de convencer as Forças Armadas de que não haveria problema em que a Constituição previsse o direito dos indígenas à terra dos seus antepassados. Isso era um tremendo problema para as Forças Armadas, porque as Forças Armadas tendiam, em alguma medida, tendem a ver isso como uma espécie de infração à soberania nacional, a ideia de que pode ali se constituir uma nação indígena independente da nação brasileira. Isso deu muito pano para manga, houve decisão do STF para dirimir essa questão, mas eu queria chamar a atenção para isso, quer dizer, foram dois homens, Jarbas Passarinho até então, que sempre foi um conservador convicto, o ministro da Educação no regime militar, naquele momento jogou um papel muito importante. Eu acho que isso mostra que a gente não deve estigmatizar as pessoas, e que o debate é capaz de mudar a forma pela qual as pessoas compreendem as questões. Eu acho que a aposta na mudança pacífica e a aposta na democracia é a ideia de que sim, é possível ter confronto, mas o confronto deve ser o confronto que se dá por meio das palavras, da organização e capacidade de conquistar corações e mentes, nunca na base da porrada. É legal, Sérgio. E até queria lembrar que nos acompanha que na quinta-feira, que depois da manhã, quem estará conosco é o Ailton Krenak, que teve um papel fundamental na Constituinte, né? Ele foi um articulador da União das Nações Indígenas, tem um momento dele intervindo no debate que é absolutamente incrível. Quinta-feira. Eu acho muito interessante que o Sérgio nos traz essa ideia de uma história em processo em que as pessoas aprendem, né? Aprendem e se transformam. Mas, Bia, você... ou melhor, Beatriz, desculpe a intimidade. Beatriz, você sente que a sociedade está aprendendo? Nós, outro dia, fizemos um debate muito rico com a professora Nilma Lino Gomes, que foi ministra da Igualdade Racial, ministra das Mulheres, uma pessoa extraordinária, por formação, por atitude, por zelo pelo tema, né? E ela tem um livro chamado Movimento Negro Educador, né? Em que ela tenta nos lembrar que a sociedade está aprendendo com a ação social do movimento negro, né? Você sente, dessas pautas que você tratou, né, questão racial, a questão da reforma agrária, quais as pautas você acha que há mais dificuldade de avançar e quais aquelas que você acha que a sociedade teve melhor ou mais permeabilidade? Olha, pergunta difícil, porque essas pautas eu acho que nenhuma delas é muito bem aceita hoje em dia, assim, né? Se a gente pensar o quão difícil está sendo convencer a população de que o aquecimento global existe, das questões identitárias que também estão em jogo, eu acho que nenhuma das pautas elas são hoje, assim, completamente aceitas pela sociedade. Eu acho que
nenhuma delas foi aceita, mas eu diria que, assim, talvez a questão das mulheres tenha sido um pouco mais aceita, mas aceita no limite em que elas não ofendam os direitos dos homens. Quando elas começam a ofender os direitos dos outros, dos homens, elas também já não são muito bem aceitas. Eu acho que isso é o que tem todas essas pautas, elas têm isso em comum. Porque quando você fala de direitos e poder, quando você dá direito, ou um grupo conquista um direito, ele necessariamente está mexendo no poder, no recurso de um outro grupo, né? Quando a gente fala de cotas, assim, uma classe média elitista que tinha acesso integral praticamente a todas as vagas da universidade pública, ela se sente lesada, né? Quando fala de cotas. E hoje em dia eu acho que a sociedade ela está menos aberta a aceitar a discussão dos grupos minoritários, a aceitar que existem outras pessoas que têm outras visões diferentes e que a gente possa conviver todo mundo junto numa democracia. Infelizmente, eu acho que o período recente que a gente teve desde a redemocratização foi muito pouco para a gente conseguir aprender a conviver pacificamente. Eu tenho esperança de que a gente consiga ainda reverter esse processo, mas o que a gente vê hoje são pessoas que não querem conversar, não querem debater, pessoas que têm ideias muito fixas e que se baseiam em informações que nem sempre são confiáveis, né, para debater, e que realmente não estão abertas a olhar o lado do outro, a se colocar na posição do outro para entender o ponto de vista dessas pessoas. E isso em todos os temas da linha do tempo, acho que isso está colocado. Por isso que a gente tem tanto entrave, tantas coisas são levadas ao STF, que é uma maneira extrema, né, de resolver os problemas da sociedade também. Então, Miguel, você tem mantido contato muito vivo com as juventudes, né? Você acha como é que você percebe essa esperança da juventude na transformação pela participação democrática, pelo diálogo? Você sente que há essa acolhida? Porque eu tenho acompanhado, né? Acompanho como professor, acompanho o debate público e sinto que há uma juventude, particularmente a juventude negra, muito decepcionada com a garantia de vida que eles têm da sociedade. Então, é como se eles dissessem, como é que eu vou entrar num debate se eu não tenho nem a vida garantida? Né? Como é que vão ouvir meu argumento se não respeitam a minha vida? Então, qual é a sua percepção da disponibilidade de parte dessa juventude para atravessar tantos obstáculos e ter uma presença viva, ativa, argumentativa no debate público? O que eu sinto é que a juventude sofre muito, né? A gente está vendo ações policiais em cima dos jovens, principalmente os jovens sofrem muito essa ação policial. A gente vai ter que discutir muito essa repressão sobre os jovens, né? 2013 foi uma ação dos jovens, junho, o primeiro movimento, e foi muito reprimido. Então, há uma discussão importante sobre a expressão do jovem e a repressão sobre o jovem. Mas o jovem está fazendo os movimentos, né? Tem uma série de movimentos na periferia, de ações cooperadas entre os meninos, né? Muitas vezes ligadas à cultura infanto-juvenil, ao funk, ao hip-hop. Há muitos movimentos jovens que também têm uma posição política, identitária, e que é bacana. A gente acabou de ver nos Estados Unidos um fenômeno do K-pop, a molecada do K-pop fazendo um evento que, de alguma forma, né, atrapalhou muito o comício do Trump. Independente se você gostar ou não do Trump, foi uma ação diferente. Então, eu acredito sinceramente que os jovens estão se movimentando e que a escola, trazendo essa capacidade do diálogo, esse ensino da conversa, vai fazer com que a gente avance muito. Então, acredito nos jovens, na cultura infanto-juvenil e na capacidade da escola ajudar os jovens a aprenderem a dialogar e construir uma nação potente, né? Que, aliás, o futuro são os jovens. Não adianta a gente achar que os velhinhos aqui vão herdar e vão viver para sempre, né? Nem sei se valia a pena, né? Tem que abrir a vaga, né? Tem que abrir a vaga. Sérgio, eu queria comentar 2 fatos recentes, bem recentes, né? Um manifesto incrível, enquanto houver racismo, não haverá democracia, um manifesto sensacional, subscrito por várias pessoas no Brasil todo e continua recebendo adesões, né? E hoje, no jornal,
sai uma notícia de que os fundos de investimento da Europa e dos Estados Unidos estão convocando o governo brasileiro para conversar sobre a política ambiental. Então, assim, de alguma maneira, e essa questão que eu queria trazer para você, Sérgio, vinha um processo de debate político da Constituinte até 2016, e esse debate teve uma reviravolta, né? Assumiram forças não apenas conservadoras, mas também reacionárias, violentas, a um segmento com traços marcadamente fascistas, tentando organizar milícias, no quadro de uma gravidade muito significativa e uma presença militar junto a um governo com decisões muito equivocadas sobre o país, que leva a entender que há respaldo para essas decisões, né? Então, nós, democratas, estamos bastante apreensivos com o modo como as coisas caminham, né? Eu queria que você me dissesse, você acha que essa reação conservadora, que agora está sendo contestada em diversos níveis, desse momento de contestação desse conservadorismo e reacionarismo, esse momento pode inaugurar uma nova reorganização das forças democráticas brasileiras? Você acha que agora haverá uma capacidade de incorporar com mais vigor, por exemplo, a questão do movimento negro, que é inaceitável que qualquer debate brasileiro não passe pelo enfrentamento do racismo? Acho que pode, sim, André. E desse ponto de vista, a despeito de ter havido, não foi só no Brasil, foi no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, nos últimos 5 anos, eu diria, há um retrocesso de uma onda democrático-liberal que ganhou impulso no final dos anos 80 e prevaleceu no mundo até entrado os anos 2000. O Brasil não é uma ilha. Vários dos fatos analisados pelas linhas do tempo têm uma relação com o que estava acontecendo no mundo. Basta pensar nas grandes convenções da ONU na área do meio ambiente, a Convenção Climática, dos direitos das mulheres, que começam, inclusive, no caso dos direitos das mulheres, nos anos 70, a igualdade entre as mulheres. E o Brasil, na verdade, o que faz é se sincronizar com esse movimento global que apontava na direção da consolidação de regimes democráticos e de maior profundidade democrática, com maior participação e busca de igualdade. Isso sofreu um retrocesso importante nos últimos anos, mas eu acho que há sinais, eu não quero ser aqui futurologista, mas há sinais de que essa maré, que, como você bem disse, é mais do que conservadora, ela é reacionária, ela começa a encontrar os seus limites. Vejamos o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, e esta impressionante mobilização de brancos e negros contra a violência policial, contra negros, a meu juízo, é um gatilho que pode deflagrar uma mudança política de longa duração nos Estados Unidos, que passa pela derrota do Trump e do Partido Republicano nas eleições de novembro, e isso tem repercussões no Brasil também, né? Há nitidamente uma capacidade de reação da sociedade e das instituições democráticas aos elementos fascistoides deste governo, que não deixa de ser digna de nota. O Brasil, apesar de tudo, mostra que a cultura democrática, que as instituições democráticas têm lastro nesse país. Então, é verdade, como disse a Bia, de que essas agendas digamos, elas não passaram a ser inteiramente consensuais, jamais serão em nenhuma sociedade do mundo. Mas com a vantagem e a desvantagem também de quem já tem quase 60 anos, lembra o que foi o Brasil antes da Constituinte, nós avançamos muito nessas várias matérias. Nas relações entre homem e mulher, de maneira impressionante. Eu sou testemunha disso. E acho que uma das coisas que eu aprendi nessa elaboração das linhas do tempo é que Bia e eu discutimos muito, né? Nós não pensávamos igualzinho, nem pensamos igualzinho sobre cada um dos temas, mas a gente acha que aprendeu reciprocamente. Então, a experiência que nós tivemos entre nós para elaborar a linha do tempo, eu acho que ela se reflete no conteúdo da linha do tempo, que tenta acolher perspectivas que não são necessariamente as mesmas. E é bom que seja assim, é bom que a gente seja capaz de divergir, mas de divergir com base em alguns princípios fundamentais, né, que é a valorização da liberdade, da igualdade e de respeito
a opinião do outro. Eu vou pedir a nossa Beatriz Maia. Olá, Beatriz, você está lendo... Temos algumas boas questões aí para trazer para os nossos amigos convidados. Olá, André. Olá, Bia. Estão surgindo várias perguntas aqui nos comentários. Eu vou reforçar mais uma vez o que você já disse, porque essa pergunta voltou a aparecer. Reforçar a indicação da live que nós fizemos com a Nilma Lino Gomes e com a Dandara Clementzin sobre o Movimento Negro Educador. Nessa live vocês falaram como abordar o tema do racismo em sala de aula, então fica a recomendação, eu deixei o link nos comentários, podem procurar também no nosso Facebook, no YouTube da Editora Moderna ou no site da Fundação Santillana, que tem uma discussão riquíssima e tem também muitas dicas e orientações sobre como abordar esse tema em sala de aula. E agora, voltando à pergunta que eu vou propor para vocês, apareceu em algumas perguntas aqui nos comentários a questão da representatividade, né, que a gente fala tanto hoje em dia. Uma das pessoas que falou isso foi o Jorge Bandeira, que ele fala do problema das mulheres não votarem em mulheres, negros não votarem em negros, gays não votarem em gays e acabar tendo esse problema da representatividade, né? A gente vê fotos né, dos políticos e eles têm basicamente a mesma cara, né? São homens brancos, mais ou menos da mesma idade, e aí, vez ou outra, temos algumas figuras que até saltam aos olhos, né? Porque diferem dessa maioria. Então, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco sobre esse tema da importância da representatividade, por que a gente ainda está tão atrasado nisso tudo, o que vocês acham disso? Obrigado, Bia. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Beatriz, você que montou a linha do tempo, melhoramos na representatividade desses grupos minoritários, né? Entendendo que o minoritário no sentido que você utilizou mais cedo, né? São minoritários pelo acesso ao direito, não pela quantidade. É legal a gente sempre lembrar que o nosso conceito de minoria não é um conceito quantitativo, é um conceito político, né? Então, de acesso a direitos. Você melhorou a representatividade? Acho que se a gente comparar historicamente, com certeza melhorou, mas não chega perto a representar o que de fato essas populações representam no montante da população, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, nas eleições a gente tem cotas para mulheres e nem assim a gente consegue geralmente candidatas suficientes para cumprir essas cotas. Eu acho que isso tem vários lados, né, do porquê, mas eu acho que um lado importante é que esses grupos, eles têm mais dificuldade de acessar a política. Acho que as mulheres, para elas se candidatarem, fazerem uma campanha política, é mais difícil, elas têm menos recursos financeiros, têm menos apoio de todos os lados, e depois para conseguirem ser eleitas também, muito mais complicado, isso para todos esses grupos. E acho que também isso parte não só de cada um, do que cada um enxerga em um candidato, eu acho que tem a ver com o costume que a gente tem também de olhar para um político como um homem branco e de enxergar mais essas pessoas, e acho que falta visibilidade aos candidatos que fogem dessa regra, né? A gente não vê suficientemente essas pessoas, que não são em tão grande maioria quanto os homens, e acabamos que a gente não elege essas pessoas também. E depois que essas pessoas chegam lá, além delas não serem em igual proporção ao que elas representam na população brasileira, acho que também existe muita dificuldade das políticas mulheres, dos políticos negros, das políticas negras, de conseguirem fazer a sua pauta avançar dentro de uma LESP, dentro da Câmara, porque são minoria, porque enfrentam muita resistência lá dentro, enfim, eu acho que a gente ainda não conseguiu dar voz que essas minorias políticas elas teriam direito se você for olhar que metade da população é mulher, que mais da metade da população é negra no Brasil. Então, nessa dimensão da representatividade, eu queria pedir para o Miguel, como é que você vê, Miguel, essa crescente, eu acho que a Beatriz nos traz um dado importante, né? Houve um avanço, eu estava lembrando aqui, eu acompanho a questão indígena, eu acho que a gente teve o Juruna como deputado federal, na época da Constituinte, depois, né?
Depois tem agora a Pichana no Senado, no Congresso Nacional, mas praticamente não existe representação indígena, né? A de mulheres é pequena, a de negros é pequena. Como é que a gente avança na representatividade? Bom, o que eu acho, o que eu penso é que, primeiro, eu sempre falo do lado da escola, né? A escola está aprendendo a não estereotipar, né? Não estereotipar o índio, por exemplo, o Dia do Índio, né? Ou a gente, às vezes, quer fazer uma coisa legal e pensa na cultura negra e só acha que vai ser funk, né? Então, primeiro é entender que são cidadãos, né? Que têm uma identidade que deve ser preservada, mas que são capazes de se movimentar em diferentes campos da cultura, da sociedade, né? Então, fazer com que... e incluir também. Acontece muito que, eu já tenho falado, as escolas de elite não trazem esses outros agentes para a discussão, né? Então, eu dei aula há muitos anos em escolas de elite e pouquíssimos negros como alunos e até como professores. Então, a gente tem que... Ontem, vendo o Roda Viva do Silvio Almeida, ele fala assim, se a gente não chamar as pessoas, se a gente não é incluir, se não trazer para a complexidade, para discutir a complexidade, nos campos onde a complexidade é discutida em alto nível, eles não vão participar mesmo. Então, trazer para a universidade, né, a questão das cotas é fundamental. A gente viu um movimento recentíssimo agora, lá na Globo News, quando houve uma pressão grande, porque estava se discutindo racismo sem colocar as pessoas negras para discussão. E aí a Globo percebeu e incluiu. E a gente percebeu o nível da discussão, como melhorou. Então, é fundamental a gente entender que diversidade é uma riqueza, né? Que inclusive faz parte do processo de inovação. As corporações estão percebendo que tem que trazer diferentes pontos de vista. Eu estou recomendando que a gente assista, todos vocês, se puderem, o Roda Viva do Silvio Almeida, ontem, foi maravilhoso, é um intelectual negro de altíssimo nível, o livro dele, o Racismo Estrutural, porque quando a gente fala do estrutural, não é só o racismo, é a questão da mulher, é a questão do sem terra, há toda uma visão estrutural que tem que ser remodelada. Então, na escola é desestereotipar, é colocar as pessoas num campo de discussão de alto nível, todos, e eu tenho certeza que vai florir uma sociedade muito mais alegre, criativa e diversa. É a nossa esperança, nós educadores estamos tentando não, conseguindo, né, fazer muita coisa, porque há muito avanço. Eu gosto muito dessa abordagem, Sérgio, que você faz, que vê a polêmica como a constitutiva de uma democracia e vê o processo de construção dessa democracia como um jogo de tensão e de forças. Você, como um cientista político, que tem um lugar de leitura da realidade contemporânea brasileira e do mundo, para onde você acha que essas tensões entre esse conservadorismo com traços reacionários e com alguns traços também meio fascistoides, e essa força democrática, como você avalia que essa tensão pode desaguar na garantia das conquistas de 88 e no seu avanço? Você vê caminho por aí? Assim, desculpe, mais um detalhe importante que eu acho que você pode nos ajudar a entender, porque a minha percepção é que houve uma mudança, está havendo uma mudança sobre o fazer da política. Os partidos perdendo importância e representação e os movimentos sociais sendo melhores, vocalizando melhor aquilo que é o desejo da população. Você acha que também aí tensões entre o establishment político e os movimentos sociais, isso pode ampliar nossa democracia, pode melhorar o ambiente político? Pode melhorar o ambiente político se a gente conseguir superar uma espécie de estado mental do qual nem todos participam, mas uma minoria de cá e de lá participam, que imaginam que a solução esteja na eliminação do adversário. A extrema-direita aposta mais claramente nessa ideia. É uma ideia profundamente autoritária de que o corpo político brasileiro, ou qualquer corpo político, ele está doente, para sarar, ele precisa extirpar um tumor. E o tumor são aqueles que têm crenças frontalmente contrárias às crenças que este grupo avalia que são as únicas crenças legítimas. Nós ficamos presos a essa dinâmica nos últimos anos. Eu acho que nós estamos conseguindo escapar disso.
Eu vejo esses setores radicalizados do bolsonarismo, hoje, não diria que isolados, mas com um terreno menor do que já tiveram nos 2 últimos anos, passaram a encontrar resistência ativa. O Poder Judiciário tem sido um protagonista dessa resistência, a imprensa tem jogado um papel importante, acho que o Congresso, em alguma medida, a sociedade não está presente nas ruas, mas eu não tenho a menor dúvida de que, uma vez superado, sabe-se lá quando, este problema da pandemia, a sociedade se fará presente na rua. Agora, não nos esqueçamos de que a sociedade brasileira é heterogênea. Tratando da representatividade, é ou não é democrático que as denominações evangélicas tenham uma grande representação no Congresso? É democrático. Eu posso não estar de acordo com as crenças, mas eles representam hoje 30% da população brasileira. Na verdade, o que ocorreu nesse período é que a representação dos evangélicos no Congresso Nacional passou a corresponder mais à real representação que eles têm na sociedade. Como é que eles conseguiram isso? Por meios absolutamente legítimos, em parte, se organizando, tendo capilaridade, fazendo um trabalho que os grupos católicos de esquerda perderam a capacidade de fazer, por N razões que não cabe discutir aqui, até cabe se houver tempo, e também por outros meios que esses sim merecem, digamos, um exame mais detido, porque criaram impérios de comunicação e as transações monetárias que constituíram esses impérios e os mantêm merecem o escrutínio da opinião pública e dos órgãos de controle e os órgãos judiciários. Mas a gente tem que aceitar que uma parte importante da sociedade brasileira tem crenças religiosas que, a nosso juízo, são muito conservadoras. O que a gente faz com isso? A gente diz que isto não é democrático? Não, isto é democrático. A gente precisa saber se organizar para fazer a luta política normal no Congresso, na opinião pública. Isso é parte do jogo. Eu tenho confiança de que esse duro aprendizado que nós todos estamos tendo com o governo Bolsonaro cria os canais, cria as condições para que a gente saiba operar com base numa frente democrática que se arma na defesa das questões fundamentais e disputa cada qual pelo seu espaço político as eleições, como deve ser em qualquer democracia normal. Ótimo, o Sérgio botou em cena um tema que estava lá fora e é central, né? Que é o tema de como as expressões religiosas encontram lugar na democracia dentro do Estado laico. Então, Beatriz, a pergunta que me ocorreu ouvindo o Sérgio agora é: você consegue identificar nesse processo de linha do tempo que vocês trabalharam, né? Que é um material muito rico e muito importante para nós educadores, porque dá acesso a informações que contribuem para a nossa formação e nosso debate. Você consegue identificar essa presença que o Sérgio falou? Como é que você vê a ação dos grupos religiosos nessas agendas? Né? Houve uma ação católica importante no período da Constituinte, há uma ação de grupos neopentecostais agora, ao mesmo tempo o movimento negro também teve presença, porque foi uma ação fundamental garantir o direito à terra dos quilombolas. Quer dizer, como é que você vê essa relação religião, crenças e construção do espaço democrático? Bom, no período que a gente tratou na linha do tempo, em quase todos os temas a religião aparece, né? Quando a gente fala de reforma agrária, por exemplo, no início do MST, teve uma participação importante da Igreja Católica, né, na exigência dos direitos à terra a esse grupo. E depois também a gente pode, do movimento negro, acho que tem também essa questão de lutar pelo direito à sua religiosidade e ao direito de exercer as religiões de matriz africana com liberdade de expressão, né? Isso foi uma luta do movimento negro. E na questão das mulheres, acho que apareceu também uma reação conservadora muito forte na questão de gênero, no que chamam de ideologia de gênero, né? Acho que essa questão de gênero que surgiu inicialmente com a ideia de que homens e mulheres não são só biologicamente
uma criação biológica, mas uma criação social do que é ser homem, do que é ser mulher. Depois isso foi deturpado, que isso era usado para o movimento feminista para mostrar que as mulheres elas eram educadas a fazerem determinados tipos de atividade doméstica, e não outras que os homens eram educados a ter mais atividade no espaço público, enfim. E isso foi deturpado um pouco pelos movimentos mais conservadores, para entender a ideologia de gênero como uma coisa contra a família, e a gente está vivendo isso, né, atualmente. Na questão indígena também, acho que teve uma presença forte, né, dos missionários religiosos, de como a religião tentou no início também aculturar os indígenas, e os indígenas nesse período foram se consolidando cada vez mais como grupo protagonista, né, dos seus direitos, exigindo que eles pudessem exercer a sua cultura, e que isso fosse protegido pelo Estado, mas não significa que esses grupos ainda não tentem fazer isso, né, nas terras indígenas. Então, acho que a religião está bem presente em todo esse período e em praticamente todos os temas. Bom, e a nossa luta pelo Estado laico prossegue, né? Que não como o Sérgio bem colocou, não é impedir absolutamente a presença e a expressão das crenças, mas não é querer que elas se tornem uma imposição para as demais pessoas, né? Eu queria chamar o Miguel, tem duas questões relevantes aqui, Miguel. Você é uma pessoa que trabalhou muito com o tema da BNCC, e BNCC religião aparece ali dentro, né? Mas antes, veio uma pergunta que eu gostaria de destacar, como é que... a pergunta diz respeito a como ela é uma pergunta do Zelito Sampaio. Ele pergunta como é que a gente pode brincar de democracia na escola se os professores não têm uma formação para esse tipo de diálogo, de atuação, e ao contrário, né, eles se sentem ameaçados e constrangidos por esse veto que você mais cedo levantou sobre os temas que são cruciais para a vida brasileira. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro é confiança, né? Uma das coisas importantes, o Sérgio falou, da mediação. É muito importante preparar os professores para a mediação, entendeu? Para promover a conversação. Então, isso é difícil, mas é possível formar esse professor que participa do debate sem fazer a pressão ideológica, mas permitindo com que diferentes pontos de vista afluam. Então, primeira coisa é mediação, a gente tem discutido isso há muitos anos, o Carl Rogers é um educador que vai muito nessa linha da mediação, né? E aprender, a democracia é conversar, é respeitar, é ter o prazer de ouvir o outro, né? Nós estamos muito contaminados, eu estou vendo aqui na própria live, começam a aparecer pessoas ridicularizando a discussão. É importante a gente entender que vão sempre aparecer pessoas querendo ridicularizar uma discussão democrática. E a gente vai continuar discutindo democracia porque é importante. O prazer da prosa e de aprender com o outro é a coisa mais importante. E eu queria... então, mediação. Professor mediador, Carl Rogers, tem muita gente legal que discute isso. A segunda coisa é um aspecto muito legal da BNCC, e que o Sérgio falou, que são as forças políticas. Na véspera do lançamento da BNCC, do Fundamental, houve uma discussão forte política entre congressistas em relação à religião. E a religião, em vez de entrar como um componente curricular, né, a antiga disciplina, ela entrou como área, por conta de uma pressão política legítima. Então, eu entendo que a gente tem que aprender que as forças têm que se aglutinar, elas têm que fazer suas defesas e, dentro do campo democrático, fazer valer suas ideias. E tem que entender que nunca a gente vai fazer valer todas as nossas ideias, porque aí seria uma ditadura, né? Então, o exemplo da BNCC, da organização dos evangélicos, dos religiosos, em torno da ideia de colocar como uma área e não como um componente curricular, é um bom exemplo de como a democracia funciona. Quer queira a gente ou não, é um grupo organizado, propôs suas ideias e foram aceitas. Então, eu acho legal isso. Mas tem um detalhe importante, né, que é aquele paradoxo da intolerância do Karl Popper, né? A tolerância é com todos, menos com os intolerantes. Então, isso. Quem não aceita a democracia
E quem quer destruir a democracia não pode participar, assim, tem que ser olhado de uma outra maneira. Quer dizer, a democracia ela é para os democratas, né? Né? E também é importante a gente registrar aqui nossa aversão a todas as formas de intolerância religiosa, aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo, a brutalidade contra os terreiros de Umbanda e Candomblé são inaceitáveis e, portanto, a liberdade religiosa não autoriza nenhuma forma de violência contra outras expressões, né? Nós estamos chegando aqui ao fim. Eu queria pedir ao Sérgio, quando a gente conversava preparando o nosso encontro, né, a gente brincou, né, você é um cientista político, a Beatriz também dessa área, formada em administração, com especialização em mestrado, e conhecem muito a questão política, e a gente, Miguel e eu, somos educadores, né? Que conselho você daria aos educadores, amigo? Para a gente ser mais uma força na construção democrática necessária para o país? Olha, quem sou eu para dar conselho aos educadores? Primeiro, eu sou neto e filho de educador, então, de alguma maneira, eu tenho familiaridade com a profissão e enorme admiração e sei das dificuldades, de como é que se dá concretamente a atividade letiva no Brasil. Eu acho que os professores deveriam ter um tempo maior para se preparar e para estudar. E isso é fundamental. Quer dizer, o professor não é uma máquina de, desculpa a expressão, vomitar conteúdos. Para que ele seja capaz de informar, para que ele seja capaz de fazer essa mediação difícil, mediação pensa no ensino médio, a garotada a 1000, né, com 1000 outros interesses, inclusive, é uma profissão extraordinariamente exigente. Então, eu acho que, eu diria, procurem se preparar mais, procurem ler mais, mas para isso é preciso que haja condições efetivas para que isso aconteça. E eu sei que no Brasil isto não é simples, né? Então, eu não queria aqui a ideia de conselho, mas digamos, de compartilhar uma percepção que eu tenho do que seria bom. E portanto, esse poderia ser um tema de reivindicação da categoria, porque eu acho que isso se traduz em benefício dos alunos, que é, digamos, o objetivo último do processo educativo. Poxa, queria primeiro te agradecer pela correção que você me fez, absolutamente precisa e correta. Estamos compartilhando sugestões, ideias, conselhos, são de outra ordem, e obrigado por isso. E é legal lembrar que os professores conseguiram uma vitória importante, né, e as professoras, que foi o piso salarial nacional com a previsão de 1/3 da carga horária para a preparação. E aqui, Sérgio, é legal porque é o mesmo tema que você encontrou na linha do tempo. Há uma lei e essa lei não é cumprida pelos níveis estaduais, por todos os estaduais e municipais, né? Então, mais uma lei para entrar no rol daquelas que garantem progressos, mas não se realizam plenamente, né? Posso falar uma última coisinha? Claro. Não só a importância do Estado laico, porque o Estado laico é a única garantia que todas as religiões serão respeitadas. A liberdade de credo e de prática de credo, ela implica o Estado laico. Na medida em que o Estado for tomado por uma religião, tenham certeza, as outras sofrerão. A história do mundo mostra isso. Ótimo, bem lembrado. A liberdade, uma liberdade de todos. Bom, nós estamos terminando. Eu vou só pedir para a nossa Beatriz fazer um comentário. Beatriz, como é que você sugeriria aos professores trabalhar com a linha do tempo? Que sugestão você dá para o uso desse material pelos nossos professores? Então, eu acho que os professores eles podem usar tanto na preparação, né, de aulas, de atividades, de debates, e também sugerir o material para os seus alunos como um material complementar para que os alunos aprendam sobre a história recente do país e possam utilizar isso para se embasar nas suas opiniões, nos seus debates.
Então, a gente está falando aqui de aprender a respeitar as diferenças, de conversar com o diferente. Acho que são exemplos de que isso já aconteceu no passado e de que é possível. Acho que os professores deveriam usar dessa forma, como um exemplo. Tá, nós estamos chegando ao fim. Queria agradecer muito a Beatriz, agradecer muito ao Sérgio, acho que foi excelente para nós, agradecer ao Miguel, que sempre nos coloca dentro do tema da educação. Pedir a quem nos acompanhe que dê uma olhada no site da Fundação Santiliana, onde nós temos um conjunto de publicações muito relevante na nossa avaliação e que contribuem para a nossa formação, no sentido que o Sérgio falou, uma formação intelectual, uma formação política, e nos permite, certamente, nos tornarmos melhores educadores e melhores gestores da educação, e também melhores estudantes e melhores familiares de estudantes, né? E também pedir que curta a nossa página no Facebook, que é a maneira da gente permanecer em contato, lembrando que na quinta-feira, então, a gente vai ter a presença aqui do Ailton Krenak, para um debate, e que envolve temas como esse, né? O tema da democracia, o tema da participação, o tema das nossas esperanças e do nosso futuro. Então, obrigado por quem nos acompanhou. Quinta-feira estamos juntos. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns pelo trabalho da Linha do Tempo e que ela seja mais um instrumento dos nossos professores e professoras em defesa de uma educação de qualidade que garanta, seja também ela um instrumento de garantia democrática. Obrigado. Até breve.